Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz e a alegria de Jesus estejam com todos nós reunidos neste momento. Imaginem que esta é a segunda introdução que eu estou dando, porque na primeira eu dei uma data errada. Estamos gravando este vídeo no dia 24 de novembro de 2017. Estou adiantando um ano. Então hoje é 24 de novembro de 2016. Os dois últimos vídeos nós tratamos do espírito de organização, que é um dos valores fundamentais para o bom andamento das nossas missões. Falamos sobre o aspecto geral da importância da organização em qualquer empresa, em qualquer setor da vida normal nossa. O segundo foi sobre a fundamentação bíblica deste valor, e hoje eu devo falar com vocês, refletir um pouquinho, transmitir meu pensamento através de algumas palavras, mas que destrinchem um pouco a conceituação que eu me formulei para este valor na nossa comunidade. Então, é muito importante eu colocar para vocês o conceito que todos nós temos que ter no coração sobre a organização, sobre esta base, sobre este valor que ajuda, que dá suporte para o bom andamento das nossas missões. E o enunciado é o seguinte: o que nós entendemos por organização? O que é que faz, com que espíritos devemos viver este valor na nossa comunidade? Trata-se de uma dedicação zelosa no planejamento e na execução das nossas atividades, dos nossos serviços, visando o cumprimento da missão. Então, a finalidade, por que nós nos organizamos e nos organizamos desta maneira? Para que nós demos com competência, com unção, com leveza, a missão, o cumprimento da missão. Falamos que neste conceito do espírito de organização, tem-se que se levar em conta a dedicação zelosa. Falamos do zelo na fundamentação bíblica. E para não perder esse aspecto do intuito dessa pregação, dessa reflexão, nós falamos que o que se exige de uma pessoa chamada a exercer um serviço na nossa comunidade, o que se exige de um bom administrador na linha do Evangelho, para nós, é que esta pessoa seja de uma dedicação muito zelosa, daquele zelo que Jesus tinha pela causa de Deus, pelo templo de Deus, e nós temos que ter pela causa do Evangelho.
Então, se exige uma dedicação cuidadosa, minuciosa, embora não neurótica, é preciso que aquele que recebe um chamado para servir tenha dentro de si um dom do serviço. Precisa gostar de servir. Numa comunidade eclesial, o escravo não conta para nada. Conta o servo. Como Nossa Senhora disse ao anjo, e nessa expressão dela nós entendemos a disponibilidade dela fazer da vontade de Deus o objeto da sua dedicação zelosíssima. Eis aqui a serva do Senhor. Existe uma diferença entre escravo e servo? Com certeza que existe. Então, este vídeo vai apenas apresentar para vocês a diferença. E ao longo desses dias que vamos procurar viver essa análise desse vídeo, nós vamos tentar perceber: eu sou escravo ou sou servo? O que é que me move? Que espírito me move? O espírito de escravidão à organização, ou o espírito de serviço à organização? Então vamos lá. O escravo não é capaz de dedicação e não é capaz também de zelo. O servo não. O servo se dedica com zelo incansável, do começo ao final de toda e qualquer atividade. Desde o primeiro momento em que a equipe, o colegiado, o serviço se sentou para planejar as suas próprias atividades, até a última luz a ser apagada, a última porta a ser fechada. E com zelo, dedicação com zelo, é própria do servo. O escravo, na fase do planejamento de uma atividade, não tem nenhuma ideia para dar. Ele espera apenas o que vem dos outros e se coloca como um simples executor. E assim mesmo, se não se envolve, se não dá o seu parecer, se não traz a sua colaboração, também a execução da atividade tem tudo para ser uma atividade a ser vivida, a ser praticada, a ser executada meia boca, meia sola. Percebem? Então, o escravo só concorda ou discorda, mas não se dá o trabalho de apresentar argumentos. O escravo ou o servo não. O servo está sempre ocupado, também fora do ambiente da comunidade, está sempre ocupado, antenado, melhor dizendo, está sempre antenado, pensando, percebendo os acontecimentos, as coisas que passam pelos seus olhos, que possam vir a servir para o crescimento da comunidade.
O servo é atento. Ele prioriza aquilo que ele faz. Diante de uma proposta de alguém, do seu grupo ou de outro grupo, ele se envolve, ele se dedica, ele se compromete, ele se empenha para que, na fase do planejamento, as ideias sejam cada vez mais depuradas, decantadas, para que redunde, tenha como consequência uma ação produtiva, que alcance o seu objetivo. O escravo faz por fazer, faz por obrigação. O servo faz por prazer. Tem diante dos olhos sempre a sua própria missão, absorve o seu serviço como uma missão para dar suporte à grande missão da comunidade. O escravo, na execução do que lhe cabe através do planejamento, executa sim o seu serviço, mas apenas dando o mínimo de si. Cumpre tabela, bate ponto, cumpre horário, mas não vai além do seu dever. E quem fica no limite do dever acaba sendo infiel ao dever. Quem não é fiel no pouco, não vai ser fiel no muito. Executa tudo por obrigação. O servo não. O servo se aplica ao serviço com o máximo de empenho. Ele dá o máximo de tudo aquilo que ele pode. Ele se esforça por crescer para fazer o melhor no seu serviço. Busca dar o máximo de si. Vai além daquilo que lhe é pedido. Enxerga além daquele quadradinho ao qual ele foi destinado para exercer o seu serviço. Vai além do horário. E com cara boa. Por quê? Porque ele tem diante dos olhos a sua própria missão para suportar, dar suporte ao êxito da missão da comunidade, que é trazer as pessoas para um encontro com Jesus. O escravo alimenta no seu coração um secreto sentimento de que ele está sendo explorado, injustiçado, por não ser reconhecido, por não receber, por não ser gratificado pelos demais. O escravo reivindica direitos. Isso na igreja é horrível. Vocês pensam que não existe? Existe sim. Eu não dou aqui exemplo para não escandalizar vocês, mas tem cada coisa que vocês nem fazem ideia. Coisas que dentro de uma família, quando acontece, escandaliza todo mundo. É como se mãe e pai fosse cobrar do filho as noites que passou em claro, as horas extras que gastou para levar filho no médico, o tanto de dinheiro que perdeu porque foi descontado no seu salário, ter que faltar por causa da doença do filho, enfim, seria um absurdo. Numa família
onde as pessoas se sentem filhos, não existe direito. O servo não. O servo não pensa em recompensa. Não trabalha por reconhecimento, nem por gratificação. Mas trabalha porque ele trabalha com consciência. A sua necessidade é de se dar, não de receber. É de ser gratuidade naquilo que faz. Eu gosto muito de um título que uma vez algum pregador disse sobre Nossa Senhora. Ela é a sem direitos. E realmente, se a gente pensa naquela passagem do Evangelho em que ela reclamava a presença de Jesus, coração de mãe, gente, reclamava, porque Jesus era todo missão. E ele preparou o coração dela, desde pequeno. O que ele falou para ela lá no templo em Jerusalém? Por que vocês estavam me procurando? A minha ocupação é com o Pai. Ela não entendeu, nem São José. Mas ao longo da vida pública de Jesus, ela foi entendendo que aquele filho amado, Salvador do mundo, concebido pelo Espírito Santo, não era dela. Ela não tinha direito sobre ele. O direito é do Pai. O servo verdadeiro imita a serva por excelência, Nossa Senhora. Por quê? Porque ela tinha diante dos olhos, e nós temos que ter diante dos nossos olhos, que a nossa missão, colaborando com o melhor de nós, colabora para a sustentação da missão da nossa comunidade. O escravo tem 2 apegos. Eu vou falar 2. O escravo é apegado ao que ele faz, ao serviço que lhe cabe. E não é só isso, não. O escravo é apegado também ao modo como ele faz aquele serviço. Eu acho que na cabeça de vocês, como na minha, passa um cinema, um filme, enquanto estamos ouvindo essas coisas. Na minha cabeça passa. O escravo não consegue aceitar maneiras mais eficientes de executar a sua atividade. Fica sempre daquele modo. A pessoa que está coordenando essa atividade chega e propõe assim para o escravo: olha, se você cozinhar o arroz desta maneira, se você cozinhar o macarrão para fazer a macarronada assim, vai ficar melhor. O escravo não se dá nem ao trabalho de experimentar para ver se não vai ficar melhor mesmo, porque eu sempre fiz desse jeito e deu certo. Por que vai mudar? Isso é com relação ao modo de fazer as coisas. E quando o apego é com relação ao que me cabe fazer? Nossa, gente, um superior religioso, um pároco, um coordenador, um bispo, um coordenador aqui da nossa comunidade vai tirar alguém daquilo que está fazendo. Tem que ter 1000 dedos, super delicadeza para falar,
tem que rezar e fazer não sei quantas novenas para o Espírito Santo para convencer aquele coração. E ainda dá pepino. E ainda dá problema. E quem fica marcado? Quem é que fica ferrado? Não é a pessoa, não é o escravo. É aquele que teve que tomar uma decisão em benefício da comunidade. Como é difícil trabalhar com escravos. Mudança de setor, mudança de atividade. Gente, nós já tivemos um caso de pessoas que não aceitavam nem a mudança, a alteração nas nossas normas. Misericórdia, sapateou, porque fomos mais condescendentes e mais adaptativos à situação que era exigida naquele momento. Vocês não acreditam. São pessoas que não servem para servir. Criam problema. Vamos botar para fora da comunidade? Não. Elas vão ficar, mas não precisam trabalhar. E nós vamos ficando de olho. Vamos trazer para perto. Vamos tentar moldar o coração, a cabeça da pessoa. Ninguém é assim porque quer, gente. Muitas vezes é falta de uma cura interior profunda. E como essas pessoas atrapalham a organização de uma casa, a organização de um curso, a organização de um aprofundamento. E o servo? O servo está livre desses condicionamentos. Está livre com relação ao que ele faz e ao modo como ele faz. Ele sabe apreciar o novo, sabe valorizar as sugestões dos outros. A minha mestra de noviços falava que há pessoas que têm a vocação de ser o pau na roda. Pau na roda para não deixar a roda andar. E acha que está fazendo um grande serviço para o reino de Deus. Então o servo é aberto a tudo aquilo que pode acrescentar para que a organização fique mais leve e, ao mesmo tempo, garanta um mínimo de estrutura para que tudo funcione sem estresse para ninguém. O escravo julga aquele que pede para ele assumir uma outra tarefa ou para deixar aquela tarefa como se fosse está roubando algo de mim. O escravo pensa assim, sente assim, não pensa, mas ele sente. Eu estou sendo lesado, estou sendo roubado. O servo não é apegado à posição, não é apegado à própria imagem. Por quê? Porque ele tem diante dos olhos a importância da sua missão dentro da grande missão da comunidade. Mais um pontinho. O escravo, em tudo aquilo que faz, visa o seu interesse, o seu bem pessoal ou o bem da sua panelinha. O servo não. O servo planeja e executa o seu serviço dentro de um evento, de um projeto pastoral, de um aprofundamento, enfim, dentro de um setor administrativo, sempre em função do bem comum. Não pensa
vou tirar vantagem disso para mim. Isso é escravo que pensa assim. Aqui é melhor a gente fazer uma ponte. É bom a gente fazer um recesso bem prolongado mesmo, porque eu tenho uma viagem programada. E os dias que vamos ficar sem curso, podendo ter curso? Estou dando um exemplo, gente. Um exemplo muito micho. Mas, aos poucos, a gente vai pensando. O escravo sacrifica a sua atividade, o seu serviço, ao seu calendário ferial, ao seu calendário familiar. Quantas pessoas que eu conheço, graças a Deus, não são muitas não, são poucas, mas que apresentam no começo do ano para a família. Olha, esses são os meus dias em que eu não vou abrir mão, não marquem viagem, não marquem coisa nenhuma, porque disso eu não vou abrir mão. Essa é a postura de um servo, por quê? Porque ele tem o compromisso com a sua comunidade, com a sua família espiritual. O escravo tem medo que a família brigue, que a família separe, que a família... O servo não, confia. O servo sustenta a sua participação, a sua dedicação, o seu zelo. O fundamento de tudo isso é a sua fé, é a sua confiança em Deus. Deus não vai faltar para aquele que se dedica ao seu reinado. O escravo prioriza as suas dificuldades, prioriza os seus problemas. Não é capaz de, apesar das dificuldades e dos problemas, manter-se como sentinela no seu posto de trabalho. O servo não. Pelo contrário, o servo faz das suas dificuldades, dos seus problemas, degraus para subir na santidade. O servo faz das suas dificuldades e dos seus problemas uma ocasião para confiar em Deus, para fazer um ato de abandono à providência de Deus, porque ele sabe que ele vai fazer falta naquele evento, que ele vai fazer falta naquela necessidade que a comunidade tem da sua presença. Então, gente, tudo isso, escravo e servo, serve para a gente fazer um sério exame de consciência. O servo colabora e muito. Quem tem o espírito de servo colabora e muito para que o espírito de organização impregne todas as ações que envolvem as atividades da comunidade, em função do bem comum, em função da grande missão da nossa comunidade. A missão nossa é um mandato de Jesus. Não é de qualquer um. Não foi o bispo que me mandou evangelizar. Não foi o Papa que disse, vocês vão evangelizar. Foi o Filho de Deus, foi Jesus. E isto eu tenho que cumprir onde quer que eu esteja e me valer dos meios que o Espírito Santo colocou no meu coração para sustentar isto daqui, que são os nossos valores. Então vejam como é importante o primeiro valor do qual já falamos, o espírito de fraternidade. Quando uma pessoa assume um setor
se responsabiliza por um setor da comunidade e se ela conta com irmãos fraternos, ela se anima no serviço. É fácil servir. Agora, quando encontra encrenquinhas, gente, há 1000 razões para a santificação pessoal, não? Bom, eu selecionei aqui 3 palavras do Novo Testamento, do Evangelho, para a gente perceber que eu não estou falando nada fora daqui. Então, o primeiro texto está em Mateus 5. Mateus 5, 41. Vai falar da generosidade. Vai falar desse ir além, dessa dedicação zelosa, que é um sinônimo de generosidade. Olha bem o que diz aqui. Se alguém te forçar a acompanhá-lo por 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Não é só pedir coisa material, não. Às vezes, uma pessoa precisa pedir uma substituição momentânea, precisa ir no banheiro. Não posso largar esse negócio aqui. Puxa vida. Olha o que... Isso daqui não é uma exortação. Eu pego as coisas aqui mais como assim... É para viver. Não é para fazer de conta. Não é facultativo. Se alguém te forçar a acompanhá-lo por 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dê um pouquinho além. Dá a quem te pedir. E não vires as costas a quem te pede emprestado. Se eu não posso fazer agora, eu tenho que dar aquela resposta, mas deixando em aberto. Olha, neste momento eu não posso, mas conta comigo daqui a pouquinho. É isso, gente. A outra palavra é no mesmo Mateus 5, 46 a 48. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Sede, portanto, perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. E a perfeição aqui, colocada logo depois disso tudo que nós falamos, sobre amar também os que não nos amam, essa perfeição do Pai Celeste é aquela perfeição que não tem limite. É um amor que não tem limite. O outro não pode limitar a minha ação, a minha dedicação zelosa e amorosa. E, finalmente, o Evangelho de Lucas, capítulo 17, que acho que alguns de vocês já pensaram nisso também. Se alguém de vós, 17:7, se alguém de vós tem um servo que trabalha a terra, ou cuida dos animais, quando ele volta da roça lhe dirá, vem depressa para a mesa? Não dirá antes, prepara-me o jantar, arruma-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber. Será que o Senhor vai agradecer o servo porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram,
dizei: somos simples servos. Fizemos o que deveríamos fazer. Essas palavras aqui estão contidas no Sermão da Montanha, na carta magna de Jesus, do Evangelho, dos cristãos, para todos os cristãos. Não é para religioso, não, só. É privilégio de todos. Então, queridos, eu espero que até aqui esses valores estejam sendo bem fincados no nosso coração. E quero passar agora, então, ao compromisso desta semana. Agora é um compromisso um pouquinho mais detalhado. Primeiro, que ponto desta formação de hoje chamou a sua atenção? Segundo a sua observação, qual tem sido um ponto fraco entre nós, comunidade e fraternidade, com relação à parte organizacional? Ponto fraco e ponto forte. O fraco para ser corrigido e o ponto forte para ser reforçado. E agora, com qual dos dois tipos que tratamos aqui, o escravo e o servo, estamos tratando? Você, eu, ajo mais como escravo ou como servo? Não somos perfeitos. Ninguém pode dizer: eu sirvo como servo, porque não somos perfeitos. Vira e mexe algum sentimento, algum pensamento, ainda que rápido, passa dentro de nós segundo um espírito de escravidão. Ora agimos como escravos, ora agimos como servos, mas o que prevalece? É isso que importa. O que prevalece no meu serviço? O espírito de escravidão ou o espírito de servidão? No sentido mais pleno da palavra. E nunca esquecer que somente Jesus mereceu o atributo maravilhoso de ser o servo fiel do Pai. A Ele é que nós temos que imitar. Como Jesus serviu. O selo pastoral de 2016. Lava-pés. Isto é, fazer o serviço em espírito de servidão. O servo é que lavava os pés do hóspede que chegava, do dono da casa que chegava. Era um trabalho de servo, aliás, de escravo. Mas nós fazemos o lava-pés, isto é, socorremos a necessidade de quem quer que seja, como servo. Inútil, sem exigir nada, como Jesus, que não exigiu nada de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.